Olá, nessa aula nosso tema será a multipropriedade. Ao final, você deverá saber alguns detalhes acerca desse assunto. Multipropriedade, ou timesharing, é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo bem, móvel ou imóvel, é titular de uma fração de tempo a qual corresponde com exclusividade e alternadamente a faculdade de uso e gozo da totalidade do bem. Os titulares da multipropriedade, pessoas físicas ou jurídicas, se denominam multiproprietários, condôminos ou simplesmente proprietários. É bastante comum duas ou mais pessoas, por questões econômicas, adquirirem um imóvel de veraneio, até mesmo no exterior, repartindo seu uso no tempo. É uma forma de dividir os custos de aquisição e conservação do imóvel, difíceis ou impossíveis para cada um individualmente. No final de 2018, a matéria foi regulamentada por meio da Lei 13.777, que acrescentou ao Código Civil os artigos 1358-B e seguintes, bem como alterou a redação dos artigos 176 e 178 da Lei de Registros Públicos, Lei 6.015, de 73. Tanto o Código Civil quanto a Lei de Registros Públicos cuidam, porém, apenas da multipropriedade imobiliária. A multipropriedade sobre bens móveis continua sem regulamentação específica, aplicando-se, evidentemente, por analogia e no que couber, a normativa da multipropriedade imobiliária e dos condomínios ordinários. Por expressa disposição do artigo 1358-B do Código Civil, aplicam-se à multipropriedade imobiliária e também à mobiliária, por óbvio, as disposições cabíveis do Código do Consumidor nas relações entre os multiproprietários e o alienante do bem, principalmente no caso das incorporações imobiliárias. Quanto ao exercício do uso e fruição no período de cada fração de tempo, a multipropriedade poderá ser por tempo fixo e determinado, por tempo flutuante e por tempo misto. Na multipropriedade por tempo fixo e determinado, cada condômino gozará de seu direito sempre no mesmo período de cada ano. Sendo por tempo flutuante, a determinação do período será realizada periodicamente, respeitado o princípio da isonomia entre os multiproprietários. Tratando-se de multipropriedade por tempo misto, serão combinados os sistemas fixo e flutuante. Podem ser objeto da multipropriedade tanto os bens imóveis quanto os bens móveis, como um carro, por exemplo. Por ser bem mais comum, a preocupação do legislador se centrou na multipropriedade imobiliária. No Brasil, desde sua introdução na década de 1980, a multipropriedade sempre foi tratada como condomínio ordinário entre os coproprietários do bem, cuja utilização é dividida no tempo. O artigo 1358-B do Código Civil seguiu essa orientação, definindo a multipropriedade como o condomínio em que cada um dos coproprietários do imóvel é titular de uma fração de tempo à qual corresponde o direito de usar e fruir. É um verdadeiro condomínio pro indiviso, em que cada condômino, a seu turno, usa e frui do imóvel ou do bem móvel no seu todo, podendo defender-se de atos atentatórios contra a sua posse, inclusive os perpetrados pelos demais condôminos. São dois os elementos que compõem essa modalidade dominial: o espaço e o tempo. O espaço se refere à coisa em si, seja móvel ou imóvel.
O tempo diz respeito ao uso e gozo da coisa toda por cada condômino sucessivamente em turnos periódicos. Cada fração de tempo é indivisível, sendo de no mínimo 7 dias seguidos ou intercalados, a depender do que combinem os condôminos. A multipropriedade pode ser constituída de duas maneiras em princípio: pelos condôminos ao adquirirem a coisa, ou pelo incorporador do edifício condominial. No primeiro caso, A e B adquirem um bem em condomínio. O bem, normalmente um imóvel, será registrado em nome de ambos, devendo constar do registro a duração dos períodos a que corresponde a fração de tempo. No segundo caso, o próprio incorporador, ou seja, a pessoa que constrói o edifício para vender as unidades, constitui a multipropriedade em uma ou mais unidades, de modo a que cada unidade pertença a mais de um condômino em multipropriedade. O Código Civil, artigo 1358-F, também admite a instituição da multipropriedade por testamento. De todo modo, o ato constitutivo deverá ser registrado no ofício imobiliário. Além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo na qual se registrarão e averbarão os atos a ela referentes. Na instituição da multipropriedade, deverá ser celebrada uma convenção de condomínio em multipropriedade. Essa convenção terá um conteúdo mínimo constante: a. dos poderes e deveres dos condôminos, especialmente em matéria de equipamentos e instalações, imobiliário, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento da contribuição condominial. B. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel. C. As regras de acesso do administrador para limpar, conservar e manter o imóvel em estado de servir. D. A criação de fundo de reserva para despesas com reposição e manutenção das instalações, mobiliário e equipamentos. E. A solução a ser dada em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte que restar do imóvel. F. As multas aplicáveis ao proprietário que descumprir os seus deveres. Tanto o instrumento de constituição, ou seja, o testamento ou escritura pública, quanto a convenção de condomínio em multipropriedade, poderá estipular o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderá ser detido pela mesma pessoa. Conforme já avançado, a multipropriedade poderá ser adotada por um condomínio por unidades independentes, seja no instrumento de instituição, escritura pública, testamento ou convenção, seja por deliberação da maioria absoluta, metade mais um, dos condôminos. A multipropriedade poderá recair sobre parte ou sobre a totalidade do condomínio edilício. É importante salientar que a convenção do condomínio por unidades independentes poderá limitar ou mesmo impedir a instituição de multipropriedade, vedação esta que somente poderá ser alterada pela maioria absoluta dos condôminos, salvo quórum maior na convenção. No caso de condomínio edilício em multipropriedade, a convenção de condomínio deverá prever: a identificação das unidades sujeitas ao regime de multipropriedade. B. A indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma. C. A forma de rateio das contribuições condominiais relativas à multipropriedade de cada unidade. Esta será, salvo disposição contrária, proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário. D. A especificação das despesas ordinárias
de custeio obrigatório, independentemente de o multiproprietário estar ou não usufruindo o imóvel. E. Os órgãos da administração da multipropriedade. F. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio. G. A competência para imposição de sanções e o respectivo procedimento. H. O quórum exigido para deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do multiproprietário. Nesse caso, o multiproprietário será privado temporariamente de seu direito de uso e gozo, que será transferido, ou seja, adjudicado pelo mesmo período ao próprio condomínio. E o quórum exigido para deliberação de alienação pelo condomínio edilício da fração de tempo a ele adjudicada em virtude de inadimplemento do multiproprietário. O regimento interno que integra a convenção deverá prever a. Os direitos e deveres dos multiproprietários em relação às partes comuns do condomínio como um todo. Os direitos e obrigações do administrador. As normas referentes ao uso e gozo dos imóveis, instalações e equipamentos imobiliários destinados ao regime de multipropriedade. D. O número máximo de pessoas que possam ocupar simultaneamente o imóvel. E. As regras de convivência entre os multiproprietários e os demais condôminos ou possuidores não sujeitos ao regime de multiproprietário. F. A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada unidade sujeita à multipropriedade, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. G. A possibilidade de realização de assembleias por meio eletrônico ou por outro meio não presencial. H. Os mecanismos de participação e de representação dos multiproprietários. I. O funcionamento do sistema de reserva da unidade, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos quando o multiproprietário desejar ceder a terceiro a sua faculdade de uso. J. A descrição dos serviços adicionais, como eletricistas ou encanadores, se existentes, e as regras para seu uso e custeio. Tem sido cada vez mais comum nos dias atuais o sistema de intercâmbio de hospedagem, quando alguém oferece a sua residência a estranhos que nela se hospedam na ausência do dono. Isso pode ocorrer na multipropriedade, caso em que o multiproprietário cede a terceiro o direito de se hospedar no imóvel durante o período referente à sua fração de tempo. Tratando-se de multipropriedade em condomínio por unidades independentes, como vimos, a convenção deverá indicar que o empreendimento conta com sistema de administração de intercâmbio. Os direitos e deveres dos multiproprietários deverão constar do instrumento de instituição e da convenção de condomínio em multipropriedade. O Código Civil estabelece, porém, uma pauta mínima consistente nos direitos de cada condômino de a. Usar e fruir durante o período referente à fração de tempo do imóvel e de suas instalações e equipamentos imobiliários. B. Ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Como se trata de fração de tempo, talvez o melhor teria sido dizer ceder temporariamente a fração de tempo a título oneroso ou gratuito. C. Alienar a fração de tempo por ato inter vivos ou causa-mortes, a título gratuito ou oneroso, ou onerá-la com direito real de terceiro, por exemplo, hipoteca ou alienação fiduciária ou usufruto. O administrador deverá ser comunicado em ambos os casos. D. Desde que esteja quites com as obrigações condominiais, participar e votar
ainda que por intermédio de representante ou procurador, na Assembleia Geral do condomínio em multipropriedade. O voto do multiproprietário corresponde à cota de sua fração ou frações de tempo. Também poderá, nas mesmas condições, participar e votar na Assembleia Geral do condomínio por unidades independentes, caso se trate de condomínio por unidades independentes, por óbvio. O seu voto, nesta hipótese, corresponderá à cota de sua fração ou frações de tempo em relação à cota de poder político atribuído à unidade autônoma na respectiva convenção de condomínio. Essa cota de poder político normalmente corresponde à fração ideal de cada unidade independente. Além dos direitos de cada multiproprietário, o Código Civil dispõe a respeito dos deveres mínimos a eles atribuídos. São eles: a. Pagar a contribuição condominial referente ao condomínio em multipropriedade e, se for o caso, do condomínio edilício, mesmo que renuncie ao uso e fruição do imóvel, das áreas comuns, instalações, equipamentos e mobiliário. As despesas vinculam-se, pois, não ao uso, mas à propriedade. B. Responder por danos causados ao imóvel, suas instalações, equipamentos ou mobiliário, ainda que o dano tenha sido causado por acompanhantes, visitantes, prepostos ou outras pessoas autorizadas. C. Comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios de que tiver ciência durante a utilização. D. Não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos ou as instalações sem o consentimento dos demais. E. Manter o imóvel em boas condições de conservação e limpeza. F. Usar o imóvel de acordo com seu fim, se residencial ou comercial. G. Usar o imóvel apenas durante o período de sua fração de tempo. H. Desocupar o imóvel fim do período de sua fração de tempo, sob pena de multa diária. I. Permitir a realização de obras ou reparos urgentes. A convenção de condomínio em multipropriedade deverá fixar uma multa para o caso de o condômino descumprir qualquer dos seus deveres. A multa poderá ser progressiva na hipótese de reiterado descumprimento de deveres. Nesse caso, o multiproprietário poderá, inclusive, perder temporariamente seu direito de usar o imóvel nos períodos correspondentes à sua fração temporal. Na multipropriedade, em condomínios por unidades independentes, havendo descumprimento pelo multiproprietário do dever de custeio, caberá adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente ao inadimplemento. Como ocorre nos aparte-hotéis, na hipótese de o imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de um empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo, no qual os titulares possam ou devam locar suas frações exclusivamente por intermédio de uma administração única repartindo as receitas das locações, independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a convenção do condomínio estabelecer que, em caso de inadimplemento, o inadimplente fique proibido de usar o imóvel até que pague integralmente sua dívida e que sua fração de tempo passe a integrar o pool da administradora. Nesse caso, a convenção poderá estabelecer que a administradora fique automaticamente munida de poderes e obrigada a utilizar a integralidade dos valores líquidos que o inadimplente tiver a receber para compensar as suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade. Por fim, havendo necessidade de reparos decorrentes do uso
ou do desgaste normal do imóvel, suas instalações, equipamentos imobiliários, as despesas serão repartidas entre todos os multiproprietários, sendo os reparos devidos a danos causados por culpa de um dos multiproprietários, além da multa, arcará sozinho com as despesas. O instrumento de instituição poderá prever uma fração de tempo destinada à realização de reparos indispensáveis. Essa fração poderá ser atribuída ao instituidor da multipropriedade, por exemplo, o incorporador, ou aos multiproprietários proporcionalmente à sua fração temporal. Havendo urgência, os reparos poderão ser efetuados durante o período correspondente à fração de tempo de apenas um dos coproprietários. A multipropriedade pode ser cedida ou alienada, seja a título gratuito ou oneroso. O que interessa aqui é que, seja a transferência, cessão ou alienação, não depende da anuência, sequer da cientificação dos demais multiproprietários que, salvo estipulação contrária, não terão direito de preferência na transferência. Nos condomínios por unidades independentes em que haja multipropriedade, o multiproprietário somente poderá renunciar ao seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício e, assim mesmo, se estiver em dia com suas contribuições condominiais e com os tributos imobiliários. O administrador da multipropriedade deverá ser indicado no instrumento da instituição, escritura pública ou testamento, ou na convenção. Na falta de indicação, será escolhido em Assembleia Geral. O administrador poderá ser pessoa estranha, ou seja, poderá não ser um dos multiproprietários. No caso de condomínio edilício, o administrador será necessariamente um profissional do ramo, estranho ou não. Além de outras atribuições, incumbe ao administrador coordenar a utilização do imóvel, determinar os períodos de uso e gozo exclusivo de cada multiproprietário nos sistemas flutuante e misto, cuidar da manutenção, conservação e limpeza do imóvel, trocar ou substituir as instalações, equipamentos ou mobiliário do imóvel. Deverá, para tanto, providenciar orçamentos e submetê-los aos multiproprietários. Bom, além disso, ele deverá elaborar o orçamento anual, cobrar as contribuições condominiais, ou seja, cotas de custeio, e, por fim, pagar por conta do condomínio as despesas comuns com os fundos arrecadados. Finalmente, a multipropriedade se extingue pelas mesmas causas que o condomínio por unidades independentes, ainda que não esteja inserida em um. Em outras palavras, extingue-se a multipropriedade pelo distrato, pela desapropriação, pela destruição ou ruína do imóvel, mas não se extingue por ação de divisão ou de extinção de condomínio. Tampouco se extingue pela confusão, quando todas as frações de tempo integrarem a titularidade de apenas uma pessoa. Nesse caso, a divisão em frações permanece, podendo o titular aliená-las a terceiros. Em outras palavras, a multipropriedade não se extingue. Muito bem, por agora é só. Até a próxima aula.